Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Med Sales. Aqui quem está falando é Anderson Souza. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouco do nosso universo de vendas, um pouco daquilo que a gente tem vivido por aqui, de transformação mental, sobre o que são vendas de verdade, sobre como proceder nesse mercado aí que é tão promissor e que está disponível aí para quem quer se desenvolver, né? E para vocês que estão aqui se desenvolvendo e aprendendo junto com a nossa metodologia do Met Sales. Gente, seguinte, hoje a nossa aula ela tem um tema que tem 3 letrinhas só. Só que, ao mesmo passo que é algo simples, ao mesmo passo que é algo pequeno de se escrever, é algo que é muito grandioso para o processo de vendas. É algo que, se nós soubermos fazer no início de toda a estratégia, no início de tudo aquilo que a gente for construir, isso pode ditar a velocidade, isso pode ditar a intensidade, isso pode ditar o volume. Então, isso é algo que tem 3 letras, mas que pode ditar, com certeza, o nosso resultado. Se a gente for feliz em acertar isso no começo, a gente consegue ter resultados mais assertivos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A aula de hoje é super rápida, é super prática, é super dinâmica. Vou explicar para você o conceito, eu vou fazer uma aplicação, mas eu garanto que você vai sair daqui entendendo exatamente o que é que precisa ser feito, exatamente sobre o que é que a gente está falando, e você vai sair daqui com um plano de ação, como é que você executa isso, como é que você executa essa ferramenta para você ter mais resultados aí em vendas no seu negócio, mais resultados em vendas na sua empresa e como desenvolver melhor a sua carreira como vendedor. Então, vamos lá, vocês estão prontos? Posso começar? Posso dizer o que que é? O que é que são essas 3 letras? O que que é essa coisa toda? Para que esse suspense no início da aula? Mas, turma, sem suspense, sem nada disso, a gente ser dinâmico aqui, direto. Hoje nós vamos falar de ICP. Isso mesmo, ICP. São 3 letras. ICP. ICP é uma sigla em inglês, óbvio, como a maioria das siglas aí do nosso mercado, né? Que o meu inglês é ruim, tá? Mas ficaria mais ou menos Ideal Customer Profile, que se nós formos traduzir, nós vamos, significa perfil ideal de cliente, ou perfil de cliente ideal, como você quiser chamar, a turma costuma chamar das duas coisas aqui no Brasil, mas de fato é o perfil ideal de cliente. Por que que isso é tão importante? Porque é o ICP quem vai ditar toda a minha oferta. Porque é o ICP quem vai ditar meu script, é o ICP quem vai ditar meu produto. Então, nós temos uma frase aqui no nosso grupo que nós acreditamos nisso fortemente. Tudo começa no ICP. Não adianta eu ter um produto espetacular, não adianta eu ter uma solução espetacular, não adianta eu ter algo surreal, que isso é transformador e é incrível para mim. Se isso não transforma de fato o alvo de quem eu estou oferecendo aquilo que eu vou vender, se isso não transforma de fato a vida das pessoas que vão comprar de mim. Então, a, nesses anos, assessorando e acelerando milhares de empresas em todo o Brasil, a gente percebe o quanto as empresas são falhas em definir ICP. E quando chega lá na frente, elas não conseguem ter resultado e elas percebem a falha que elas tiveram lá no início. Porque começaram a vender produtos, de fato, muito bons, produtos incríveis, sensacionais, mas produtos que eram bons na concepção deles. Produtos que eram bons, ou produtos ou serviços, enfim, que eram bons e faziam sentido para eles, mas não para o ICP. Na verdade, essas pessoas nem tinham um ICP definido, elas tinham um produto, elas tinham um serviço, elas tinham uma ideia, mas não tinham um ICP muito claro e muito bem definido. Então, já anota isso e guarda essa frase. Tudo começa no ICP. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos criar, a gente tem que criar com base em quem nós vamos alcançar. Para quem nós vamos oferecer? A quem que isso aqui vai transformar? Quantas pessoas, quantas realidades esse produto, essa solução, ela vai mudar? Então, a gente precisa ter muito claro isso, ok? Então, ICP significa perfil ideal de cliente.
Mas por que que é interessante a gente entender isso de forma um pouco mais aprofundada e a gente saber diferenciar isso de algumas coisas? Muitas pessoas confundem ICP com público-alvo. Gente, ICP não é público-alvo, tá? Só que muitas outras pessoas também confundem ICP com persona. E, gente, ICP, desculpa a tosse, estou voltando de uma gripe, então às vezes a voz vai querer falhar aqui, mas estamos firmes, tá bom? Então, turma, ICP não é público-alvo. ICP não é persona, tudo isso é importante, tudo isso é maravilhoso, mas ICP é diferente. Por que que o ICP é diferente? Porque ele descreve de uma forma mais detalhada, ele descreve de uma forma um pouco mais específica o público que mais vai se beneficiar daquilo que eu estou vendendo, ou o público mais vai se beneficiar do meu produto, do meu serviço, o público que tem mais probabilidade de se conectar com aquilo que eu estou oferecendo. Então, diferente de um público-alvo, por exemplo, que um público-alvo é algo muito abrangente, o ICP ele é mais específico, ele é mais direcionado. Então, por que que a gente precisa ter essa clareza de criar um ICP? E quando eu defino quem é o meu perfil ideal de cliente, eu consigo ser mais eficiente nas minhas vendas. Eu consigo ser mais eficiente naquilo que eu vou entregar. Eu não estou simplesmente lançando uma solução para o mercado. Eu estou lançando uma solução para pessoas que têm características, pessoas que têm perfil X, pessoas que têm desejos Y, e a minha solução ela vai se conectar diretamente com essas pessoas. Então, essas pessoas são o meu ICP. Então, o ICP aumenta a minha eficiência nas vendas, faz eu vender mais, faz eu vender melhor. ICP faz com que eu reduza desperdício de dinheiro, desperdício de tempo, desperdício de energia, então vários desperdícios, porque a gente consegue direcionar nossas ações. ICP faz a gente melhorar a retenção dos nossos clientes, porque a gente sabe exatamente com quem a gente está falando, a gente sabe os gostos, a gente sabe os desejos, a gente sabe as preferências. Então, ter um ICP claro e ter um ICP muito bem definido nos ajuda a ter muito mais resultados em vendas, ok? Eu gosto sempre de usar um exemplo. Houve um tempo aqui no nosso grupo que a gente atendeu bastante confecções, empresas, fábricas de moda, né? Pessoas que fabricam aí roupas. E teve um específico que ele insistia. Na realidade, essa é uma dor dos donos de confecção, né? De quem tem indústria. A turma acredita veementemente que o grande problema, o grande gargalo nas indústrias é a produção. E esse cliente específico, ele insistia com a gente que o problema dele era a produção, né. Então: "Cara, meu problema é produção, tal". Só que quando a gente entrou para entender um pouco mais a fundo, fazer um diagnóstico do negócio dele, começar a execução do projeto, a gente percebeu que o problema dele tinha 3 letrinhas. Que 3 letrinhas são essas? ICP. Não é que a produção não fosse um problema, mas a raiz desse problema era a falta de um ICP bem definido. Pela falta de um ICP bem definido, ele tinha que produzir para todo mundo. Então ele produzia para agradar X, para agradar Y, para agradar Z, para agradar todo tipo de público. Então ele quebrava muito a cabeça com produção, porque ele queria agradar todo mundo. Então, uma das primeiras ações que nós tomamos na assessoria com esse cara foi: vamos definir um ICP e vamos produzir para esses caras. Turma, quando a gente fez isso, ele hoje produz, acho que a mesma quantidade, se eu não me engano, a mesma quantidade que ele produzia há 7 anos atrás, e ele fatura 3 vezes mais. Então, a real dor de cabeça, a produção até dava uma dor de cabeça, mas o real motivo dessa dor de cabeça era a falta de um ICP bem definido. Então, até hoje, ele é muito grato ao nosso time, porque nós tornamos isso claro para ele. Então, definir um ICP é eu traçar ali uma rota de para quem eu quero vender, para onde eu quero ir, para onde eu quero caminhar. Basicamente, turma, e isso a gente fala com muita clareza, com muita firmeza, é escolher para quem você quer vender. Na verdade, não é nem sobre o cliente escolher você, é sobre você escolher o tipo de cliente que você vai vender.
Quando nós fizemos isso, e sempre que nós fazemos isso, as pessoas, elas percebem o valor que tem em um ICP. Então, isso é muito importante nós termos claro. É muito importante a clareza sobre o que é ICP, por que devemos fazer um ICP, quais as diferenças de ICP para persona, por exemplo. Porque o público-alvo, ele pega um grupo mais abrangente, né? O ICP, ele já pega ali algo mais específico. Vocês vão entender quando eu mostrar aqui uma das formas de se criar ICP, vocês vão saber como é que faz. Então, o ICP, ele já pega mais características, ele já pega mais detalhes, ele já pega coisas mais específicas. Já a persona, ela seleciona uma pessoa e ela dá características para uma pessoa específica. Então, são níveis diferentes, né? Como a gente está falando aqui de ICP, a gente precisa ter isso muito claro. Tranquilo? Então, por exemplo, quando nós vamos construir ICP, a gente leva em consideração a idade das pessoas, qual é o gênero das pessoas, em que localização que essa turma está, qual é a faixa de faturamento, se for uma empresa, ou qual é a renda, se for uma pessoa física, quais são os hábitos de compra dessa pessoa, como é que elas costumam comprar, como é que elas costumam pagar, que ambientes elas gostam de frequentar, que tipo de restaurante ela gosta, que tipo de conversa ela gosta de ter, quais são os hobbies dessa pessoa, quais são os desafios que elas enfrentam no dia a dia, qual é o tamanho dessa empresa, qual é o setor que essa empresa atua, ou qual é a profissão dessa pessoa. Então, quando eu vou definir um ICP, eu consigo trazer muito mais clareza sobre quem eu estou abordando, quem eu vou abordar e para quem eu vou vender. Então, ela foca assim, em coisas muito mais detalhadas e muito mais específicas. Isso faz com que a gente consiga ser mais assertivo no nosso script. Isso faz com que a gente consiga vender melhor. Isso faz com que a gente consiga pegar um telefone, no lugar de não saber o que fazer, a gente saber exatamente o que falar, porque eu sei com quem eu estou falando, eu sei quais são os gostos dessa pessoa, porque eu sei quais são os desejos dessa pessoa, porque eu sei até quais são os medos dessa pessoa. Então, turma, ICP é fundamental para todo vendedor. Todo vendedor precisa saber ele vende para qual ICP ele deve vender. Vocês já tiveram aulas com o Rafael Pires aqui, né? Um dos nossos grandes vendedores aqui no grupo. E durante muito tempo ele foi pré-vendas, e ele fazia prospecção ali, né? Fazia prospecção ativa, prospecção fria, lista totalmente fria, pessoas que não conheciam ele de modo algum. E uma das coisas que facilitava o processo para o Rafael e para todos os nossos pré-vendas era definir um ICP específico para abordar em um determinado espaço de tempo. Então, Anderson, essa semana eu vou focar no ICP empresas de bateria. Então, empresas de bateria que faturam X, que estão localizadas em local X, que tem valores X, que são do setor tal, que tem um tamanho Y. Então, definia-se esse ICP e aí ele começava a ir para cima. Por que facilitava o processo? Primeiro que olhar para um ICP específico te faz gerar um grande volume, te faz gerar intensidade em um tempo mais rápido, em maior velocidade. Segundo que, quando eu sei exatamente as características do meu ICP, isso me ajuda a ter um discurso melhor, o meu discurso fica mais fluido, a minha fala fica mais fluida, mas ao mesmo tempo isso fica muito mais conectado a quem eu estou conversando. Então, uma semana ele focava, uma semana ou um mês, um período específico ele focava em atender essas empresas. Ele sabia a linguagem dos caras, ele sabia o que é que os caras, quais são os hábitos dos donos de empresas de bateria aqui na cidade. Que tipo de ambiente esses caras frequentam? O que é importante para eles? Do que esses caras têm medo? Ou qual é um desejo muito forte que esse cara tem? Então, isso facilitava com que, nos momentos das abordagens, a gente fosse assertivo, a gente conseguisse trazer esse cara para uma reunião e entregar a nossa solução para ele. Mas tudo isso, turma, só é possível faturar o que a gente fatura, vender o que a gente vende,
ter um time que a gente tem, porque a gente olhou lá no começo para 3 letrinhas fundamentais, que são ICP, perfil ideal de cliente. Aqui no Brasil, algumas pessoas costumam chamar o ICP de pique, né? Então, você vai ver algumas pessoas falando aí de ou ICP, ou PIC, ou quem gosta de ser mais chique, né? É porque o meu inglês, ele talvez não seja tão bom igual ao de vocês, mas tem gente que chama o ICP aqui de ICP. Então, ou você vai ver alguém falar ICP, ou você vai ver alguém falar PIC, ou você vai ver alguém falar ICP. Então, essas são algumas formas de se falar, mas o mais importante desse momento aqui não é a forma de falar, é a forma de fazer. E a forma e entender como que isso gera resultado para mim, como que isso gera resultado no meu negócio, como que isso gera resultado na minha carreira. Tranquilo, turma? Deu para entender direitinho o que é ICP? Eu tentei resumir aqui para vocês em 15 minutinhos, para ser bem dinâmico, para não ser também aquela aula muito paradona. Então, ICP é exatamente isso. Eu preciso ter clareza sobre esses parâmetros. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para vocês entenderem um pouquinho. Eu tenho um quadro que eu acabei de preencher antes de entrar aqui na nossa aula como exemplo, justamente para poder agilizar o nosso tempo e fazer você ganhar tempo aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês para vocês entenderem uma das maneiras de se criar ICP. Quando nós vamos desenvolver ICP, existem, no mínimo, umas 30 formas diferentes. Então, tem a forma de criar ICP para empresas que já atuam no mercado, que já têm base de clientes. Tem forma de se criar para quem não tem. Tem uma forma de criar do zero. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma das dezenas de maneiras que se tem para se desenvolver ICP. É uma forma bem simples, é uma forma bem dinâmica, é uma forma bem prática, justamente para quem ainda nunca teve contato com isso. Eu sei que algumas pessoas aqui já tiveram, já entendem o que é ICP, mas a grande maioria ainda não. Então, eu vou compartilhar aqui uma forma bem simples e bem fácil para você desenvolver aí ICP dentro da sua realidade de vendas, ok? Esse daqui é um quadro de definição de ICP que a gente usa, inclusive, em alguns projetos estratégicos, em alguns projetos de planejamento estratégico para trazer mais clareza para as empresas, para os gestores sobre o ICP para eles, que a gente julga ser muito importante. E aqui ele tem alguns pilares. Primeiro é o quem. Quem é meu ICP? Quem são as pessoas que eu devo atingir? Esse exemplo que nós usamos aqui foi a definição de ICP para uma clínica de saúde. Mais especificamente, uma clínica focada em nutrologia, ok? Então, primeiro, a gente traçou aqui alguns pilares. Quem é meu ICP? Qual é o gênero dessas pessoas? Idade? Qual é a região? Qual é a classe? Quais são os canais que essa turma utiliza? Quais são os medos, desejos e objeções? Então, aqui você já consegue se identificar um pouquinho com o que vocês viram no mapa da venda, né? Essa forma de fazer ICP, ela conecta um pouquinho ali com o mapa da venda, porque aqui a gente olha para medos, a gente olha para desejos e para as objeções. Então, eu vou dando zoom aqui para você entender um pouco mais. Lembrando que eu estou criando ICP para uma clínica de nutrologia, uma clínica de serviço de saúde com foco em nutrologia. Então, qual é o ICP dessa turma? Pessoas de classe A e B, empresários, ó, isso aqui está em negrito, que buscam melhorar sua performance na vida através de uma vida saudável e fora do padrão comum do brasileiro. Então, o padrão comum do brasileiro é sem ter saúde. Então, essa clínica ela já definiu o quê? Ela vai focar em pessoas de classe A e B, não é qualquer tipo de gente. Classe A e B são pessoas que já têm um poder aquisitivo maior, por exemplo, para pagar uma consulta de R$ 1.000, pagar uma consulta de R$ 800. Então, não são todas as pessoas que têm essa condição. Então, ele já segmentou qual é a classe das pessoas, e ele já deu aqui uma
em qual é o perfil dessas pessoas. São a maioria empresários. Então, esse cara, ele vai ter uma comunicação voltada para empresários. Ele vai falar sobre performance do empreendedor, como o cara consegue conciliar a rotina de empresa, saúde, família, igreja, as outras coisas que ele tem para lidar. Ele vai conectar a oferta dele com os desafios que o empresário passa no dia a dia. Então, vocês conseguem perceber a importância que o ICP tem em uma estratégia de vendas? Porque ele vai ditar todo o ritmo das outras coisas, ele vai ditar toda a estratégia. Então, ele definiu aqui gênero masculino e feminino, óbvio, né? Temos empresários que são homens, empresárias que são mulheres, idade ali em torno de 25 a 50 anos, e Fortaleza e região metropolitana. Como nós estamos em Fortaleza aqui, essa clínica, teoricamente, ela está localizada em Fortaleza, que é a capital aqui do Ceará, mas atende também pessoas da, da região metropolitana. Por exemplo, a gente tem um local aqui que existem muitas pessoas com um grande poder aquisitivo na região metropolitana de Fortaleza, que se chama Eusébio. Outra, Aquiraz. Então, é região metropolitana da capital, mas a gente sabe que o nosso público está lá. Então, é importante a gente saber para quem a gente vai vender, qual é a faixa de idade dessa turma, mas também onde que essas pessoas estão. Porque a partir daí eu vou entender. Ah, que lugares essa pessoa costuma frequentar, que tipo de carro as pessoas usam no ambiente que elas estão. Então, o ICP ele me dá mais clareza, ele me dá mais repertório, ele me dá mais força para aquilo que eu vou oferecer. Então, quais são os canais que essas pessoas utilizam? Utilizam muito Instagram, utilizam Google, TikTok e YouTube. Então, Instagram, ali, sei lá, para acessar conteúdo, para entretenimento, para ver algo, para se atualizar sobre a família. Google para fazer pesquisas sobre empresas, sobre qualquer coisa que esteja dentro do universo delas. TikTok, o número de acessos de adultos no TikTok aumentou consideravelmente, então existe um público voltado para lá. YouTube, para que o empresário vai no YouTube? Não sei, para ouvir um podcast, para assistir um canal de alguém que ele admira, para assistir uma palestra, para ver como é que ele executa algo dentro da empresa dele. Então, saber os canais é importante, porque eu vou saber onde é que eu vou encontrar essas pessoas, beleza? E aí, para a gente caminhar aqui, a gente entra nos famosos medos e desejos, né? Todos vocês sabem, vocês assistiram a aula do mapa da venda com o Paulo, que toda venda ela é motivada só por duas coisas. Na realidade, existem milhares ou zilhares de motivos, mas se nós pegarmos todos eles, eles vão se resumir a duas coisas. Ou essa venda aconteceu por um desejo muito forte, ou por um medo muito forte. Pode olhar o que você comprou ontem, ou a última coisa que você comprou. Você vai tentar dar um monte de desculpa, mas a principal razão é ou você comprou por um desejo muito forte de ter algo, ou você comprou por um medo muito forte de perder algo, de acontecer algo, de atrair algo. Então, às vezes elas acontecem por causa de medos e desejos, ok? E aí, por exemplo, qual é o medo que o empresário tem quando se trata de investir na saúde, investir em um nutrólogo, por exemplo? Ele tem medo de investir tempo e não ter resultado. Ele tem medo de não conseguir seguir uma dieta e começar a sofrer com isso. De ganhar peso de novo, de dar certo o processo, mas ele começar a ganhar peso de novo. Ele tem medo de se sentir sozinho na jornada de praticar novos hábitos, porque na maioria das vezes a vida do empresário ela é um pouco solitária, ela é um pouco difícil, né? E a gente conversa com empresários todo dia, a gente sabe o quanto isso é verdade. Então, o empresário ele tem medo de sofrer com doenças mentais por não cuidar da saúde. Então, grande parte dos problemas mentais que existem hoje, eles não são puramente mentais. A grande parte deles tem uma influência muito grande em má alimentação, em maus hábitos. Então, quando eu sei esses medos que esse cara, eu sei o que eu vou oferecer para ele. Eu sei o que eu vou falar para ele, eu sei como eu devo me comunicar com ele. Então, por isso que é importante eu ter essa clareza. E desejos. Quais são os desejos que esse cara tem? Desejo
de ter resultados, mas também desejo de conseguir se manter no longo prazo. Ele tem desejo de se sentir mais saudável, de ter mais energia. Ele tem medo de, desculpa, ele tem desejo de ver resultados mais rápidos. Ele tem o desejo de aumentar sua autoestima, de ter uma dieta variável. Ele tem desejo de manter ou de melhorar a sua saúde mental. Ele tem desejo de inspirar os amigos, de inspirar a família com os seus resultados, com os seus hábitos saudáveis. Então, turma, só dessas informações que nós já temos aqui, eu já consigo criar um repertório absurdo para eu poder oferecer minha solução para esse cara. Então, ICP é libertador. Quando você entende a importância de um ICP no seu processo de vendas, você nunca mais vai querer começar nenhum processo de vendas sem ter um ICP claro antes. Então, você só fazia sem ICP até aqui, até você conhecer o Match Sales. Então, depois que você conhece o Match Sales, você nunca mais vai querer vender sem ter um ICP claro. Então, para finalizar aqui, nessa nossa forma de criar ICP que eu estou compartilhando com vocês, dentro de milhares que existem, tá? É importante deixar claro isso. Por exemplo, a gente criou uma forma de criar ICP que se chama Tia Tab. Quais são os meus clientes que dão uma taxa de impacto alta com uma taxa de esforço baixa, dá exatamente Tia Tab. Então, a gente criou uma matriz. E a gente vai criando e desenvolvendo novas ferramentas também para desenvolver isso. Mas aqui, dentro dessa ferramenta, a gente colocou também objeções. Quais são objeções que essa turma tem? Às vezes é que é muito caro, os planos de tratamento são longos, são complicados, é só mais uma moda passageira, porque tem muita gente hoje buscando a nutrologia. Os resultados demoram. Deixa eu ver aqui mais para baixo. Não gosto de mudanças drásticas. É difícil seguir as recomendações no dia a dia. Os resultados, eles são temporários. Já tive experiências ruins com outros profissionais de saúde. Então, quando eu tenho medo, desejo e objeções mapeadas, isso facilita o meu processo, turma. Lembra, eu não lembro se foi o Júlio ou se foi o Rafa, mas que deu uma aula aqui sobre quebra de objeções. Eu lembro que ele compartilhou sobre uma das coisas ser você antecipar objeções. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou antecipando a objeção. E quando eu antecipo a objeção, eu já quebro essa objeção antes do cara me trazer. Eu já trago essa clareza para ele antes dele me trazer. Então, turma, isso daqui eu vou compartilhar com vocês esse quadro, tá bom? E aí a função de vocês, a tarefa de vocês para essa aula é pegar e enviar para a gente um modelo de ICP com esses pilares que nós colocamos aqui. Ó. Quem é, qual é o gênero, qual é a idade, qual é a região, qual é a classe, canais, medos, desejos e objeções. Turma, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês e que vocês nunca mais vendam sem desenvolver um ICP. Nunca mais vendam sem clareza de para quem vocês vão vender, porque é sobre isso que é o nosso perfil ideal de cliente. E até a próxima, turma. Um abraço.